Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de notícias aqui do canal. Hoje dia 8/7/2026, 18h54 aqui, o horário que eu estou gravando este vídeo. E hoje temos duas notícias aí. O Windows 11 tem bug que pode ocupar 500 GB do SSD e cerca de metade da equipe da ID Software é demitida em nova onda de cortes do Xbox. Então essas duas notícias que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Já deixa o like aí para estar ajudando o YouTube a divulgar esse vídeo aqui na internet e se inscreve aí no canal para estar também ajudando esse canal que é pequeno a crescer cada dia mais. Nós, como somos um canal pequeno, isso se torna ainda mais importante o apoio de vocês, o like e a inscrição aí para que a gente consiga estar chegando à meta dos 4.000 inscritos aqui no canal que eu coloquei até o final do ano. Então é isso aí, bora para o vídeo. Bem, então vamos direto para a primeira notícia. O Windows 11 está enfrentando um bug que pode fazer o sistema ocupar uma quantidade enorme de espaço no SSD. Segundo as informações divulgadas, o problema está relacionado a uma função chamada Capability Access Manager. Essa função faz parte do próprio Windows e é responsável por registrar algumas permissões dadas pelo usuário para aplicativos e recursos do computador. Por exemplo, quando algum programa recebe autorização para utilizar o microfone ou a câmera do computador, essas informações podem ser registradas pelo sistema. Normalmente, esse tipo de arquivo deve ocupar muito pouco espaço. O problema é que, por causa desse bug, um arquivo relacionado a essa função pode continuar aumentando de tamanho e ocupar dezenas ou até centenas de gigabytes. Em situações mais extremas, o arquivo pode chegar a aproximadamente 500 GB e é uma quantidade absurda de armazenamento, principalmente considerando que atualmente muitos computadores possuem SSDs de 512 GB ou 1 TB. Imagina alguém que tem um SSD de 512 GB e começa a perceber que praticamente todo o armazenamento desapareceu, mesmo sem ter instalado novos jogos ou programas pesados. Naturalmente, essa pessoa provavelmente começaria apagando arquivos pessoais, desinstalando jogos ou procurando programas que não estão ocupando muito espaço. Mas nesse caso, o problema estaria relacionado ao próprio Windows. A boa notícia é que existe uma maneira relativamente simples de verificar se o computador pode estar sofrendo com esse problema. No Windows 11 você pode pesquisar por configurações de armazenamento. Depois disso, é necessário acessar a opção que mostra mais categorias de utilização de armazenamento. O Windows vai apresentar uma divisão mostrando quanto espaço está sendo utilizado por aplicativo, arquivos temporários, documentos e também pela categoria chamada Sistema e Reservado. Segundo as informações da reportagem, caso essa categoria esteja ocupando uma quantidade anormal de espaço, especialmente algo em torno de 70 GB ou mais, isso pode ser um sinal de que o computador está sendo afetado pelo bug. Também existe uma forma mais técnica de verificar o problema através do prompt de comando, utilizando um comando específico, mas é importante destacar que o usuário comum não precisa necessariamente começar mexendo em arquivos do sistema ou apagando pastas manualmente. A solução indicada é instalar a atualização opcional KB 5095093, correspondente às builds 26.200.8737 ou 26.100.8737. Para verificar a disponibilidade dessa atualização, é necessário acessar as configurações do Windows Update e procurar pelas atualizações disponíveis. Caso a atualização C esteja disponível para o seu computador, basta realizar o download e a instalação. Esse caso também mostra um problema que aparece frequentemente quando falamos de atualização de sistemas operacionais. Uma atualização que deveria corrigir problemas ou adicionar melhorias pode acabar criando novos bugs inesperados. E nesse caso específico é um bug especialmente complicado porque muitos usuários podem nem perceber imediatamente o que está acontecendo. O computador continua funcionando, mas o espaço disponível começa a diminuir. Para quem joga no PC, isso pode ser ainda mais perceptível. Atualmente existem jogos que ocupam facilmente mais de 100 GB,
Portanto, perder centenas de gigabytes por causa de um arquivo do próprio sistema pode impedir a instalação de vários jogos. Então, caso você utilize o Windows 11 e tenha percebido recentemente uma redução inexplicável no espaço disponível do seu SSD, vale a pena verificar a categoria Sistema e Reservado nas configurações de armazenamento e principalmente manter o Windows atualizado com a correção disponibilizada para o problema. Agora vamos para a segunda notícia do vídeo, que envolve novamente as demissões dentro da divisão de games da Microsoft. Segundo informações divulgadas pelo game developer, a id Software teria sido uma das empresas mais atingidas pela nova onda de cortes. Para quem não conhece, a id Software é um dos estúdios mais importantes da história dos jogos de tiro em primeira pessoa. O estúdio é responsável por franquias enormes como Doom e Quake, e seu lançamento mais recente foi Doom The Dark Ages. De acordo com fontes ouvidas pelo veículo, mais de 90 funcionários teriam sido desligados. Esse número representaria aproximadamente metade da equipe do estúdio localizado no Texas. E um dos departamentos mais atingidos teria sido o setor de garantia de qualidade, conhecido como QA. Essa é a equipe responsável por testar os jogos, encontrar problemas, identificar bugs e ajudar a garantir que o produto chegue aos jogadores funcionando corretamente. Segundo a reportagem, os cortes teriam reduzido drasticamente esse departamento. Um ex-funcionário também confirmou publicamente sua demissão através de uma publicação no LinkedIn e criticou a decisão da empresa. Ainda não existem informações completas sobre quantos integrantes do sindicato formado pelos funcionários da id Software foram afetados. Essas demissões fazem parte de um processo maior de reestruturação da divisão de games da Microsoft. Segundo as informações divulgadas, o plano seria reduzir aproximadamente 3.200 postos de trabalho durante o próximo ano fiscal. A primeira etapa dessa nova reestruturação seria começando com cerca de 1.600 demissões, ou seja, aparentemente ainda podemos receber mais notícias envolvendo cortes e mudanças dentro das empresas ligadas ao Xbox nos próximos meses. E junto das demissões, também aparecem informações sobre uma mudança importante na estratégia da Bethesda. Em um comunicado interno obtido pelo IGN, Jill Braff, presidente da Bethesda, explicou que a empresa pretende mudar a forma como seus estúdios trabalham. Até agora, os diferentes estúdios funcionavam com um nível maior de independência. A nova estratégia pretende aumentar a colaboração entre essas equipes e concentrar recursos das principais propriedades da empresa. Entre as franquias mencionadas estão Fallout, The Elder Scrolls, Wolfenstein, Doom e Quake. A ideia parece ser utilizar melhor os diferentes estúdios e equipes disponíveis dentro da empresa para fortalecer essas grandes marcas. Por exemplo, em vez de cada estúdio trabalhar completamente isolado em um único projeto, diferentes equipes podem colaborar com tecnologias, desenvolvimento e produção de jogos ligados a principais franquias da Bethesda. Apesar das demissões e dessa mudança de estratégia, as informações divulgadas até agora indicam que a Bethesda não pretende fechar nenhum dos seus estúdios atuais. Mesmo assim, o corte de aproximadamente metade da equipe de um estúdio como a id Software chama muito atenção, principalmente porque Doom continua sendo uma das franquias mais conhecidas da indústria. Além disso, a id Software possui uma importância tecnológica muito grande. A empresa não é conhecida apenas pelos seus jogos, mas também por sua experiência no desenvolvimento de motores gráficos e tecnologias utilizadas em jogos de tiros. E é justamente por isso que esses cortes geram tantas perguntas sobre o futuro do estúdio. Uma das principais dúvidas é entender como uma redução tão grande na equipe pode afetar os próximos projetos. Desenvolver jogos de grande orçamento exige equipes enormes e vários anos de trabalho. Por isso, quando uma empresa perde uma parte significativa de seus funcionários, naturalmente existe uma preocupação sobre como os projetos futuros serão organizados. Ao mesmo tempo, a nova estratégia da Bethesda parece indicar uma integração maior entre seus estúdios. Então, talvez a empresa pretenda compensar equipes menores em determinados lugares através da colaboração de funcionários de diferentes estúdios.
mas isso ainda será algo que precisaremos acompanhar nos próximos anos. O fato é que as demissões continuam sendo um dos assuntos mais preocupantes da indústria dos games. Nos últimos anos, vimos várias empresas realizando grandes cortes de funcionários, mesmo em momentos em que determinadas franquias continuam fazendo sucesso e gerando bastante interesse entre os jogadores. E agora a id Software aparece como mais um estúdio importante atingido diretamente por essa situação. Então, basicamente, eram essas notícias que eu queria trazer para hoje. Aí tem um bug bizarro aí rolando no Windows 11. Até vou dar uma olhada aqui agora para ver se não tem nada errado com o meu aqui. Dê uma olhada aí no seu também, não custa nada. No seu Windows aí para ver se está tudo certinho. Claro, se você tiver o Windows 11, né, apenas. E a questão preocupada aí das demissões aí de software. O Doom, eu lembro que eu joguei o Doom de 2016, se não me engano. Joguei esse ano ou ano passado um pouco, não cheguei a zerar, mas gostei bastante do jogo. E é complicado, ainda mais não deram informações de quem foi demitido, né? Acaba que a gente fica sabendo isso de forma aleatória no LinkedIn, né? Se algum dos funcionários demitidos se pronuncia lá, né? Se foi algum funcionário que era muito antigo da empresa, né? Tinha muito conhecimento sobre as tecnologias que eram usadas lá dentro, né? Mas é preocupante. Isso é tudo parte de uma ganância, porque a Xbox pode até dar um prejuízo, tá dando algum tipo de prejuízo agora, mas a Microsoft não dá prejuízo. Então, né, se a Microsoft quisesse, ela conseguiria bancar de boa essa galera aí. O pessoal demite para maximizar lucro, né? Então é basicamente isso. Muito dificilmente uma empresa assim grande, ainda mais que está por baixo do ecossistema da Microsoft, vai demitir porque não tem dinheiro para pagar. Não, né? Pelo menos é a minha visão. E é basicamente isso aí. Então deixa aí seu comentário do que você achou dessas notícias. Deixa o like aí também, se inscreve aqui no canal para estar ajudando esse canal que é pequeno a crescer cada dia mais. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até uma próxima. Fui!